Boa noite, igreja. Uma feliz semana aos nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Nós queremos aqui, inicialmente, o Pitágoras semana passada falou assim: gente, se você gostou de hoje, assiste o próximo domingo que vai ser melhor, né? E eu tenho que estender esse convite do Pitágoras para a próxima semana. Nós estamos na segunda lição desses domingos especiais, e no próximo domingo quem vai estar aqui é o nosso irmão Douglas. Pessoalmente gosto muito de ver o Douglas passando a mensagem, e o tema dele da próxima semana, o terceiro domingo, está dentro de você, né? O Pitágoras falou no primeiro domingo, ele falou que o reino de Deus a gente pode antecipar ele para nós, né? O reino de Deus ele já está entre nós, só basta nós querermos, né? Nos aproximarmos de Deus cada vez mais. E nós vamos estar estudando mais um domingo aqui, e dessa vez, como a Poli já antecipou aqui nos comentários iniciais, a gente vai falar um pouquinho sobre fábula, vai falar sobre contos de fadas, né? Falar sobre o que é realidade e o que é ficção em nossas vidas. E para nós iniciarmos, eu gostaria de convidar os irmãos que estão em casa, se colocar aí talvez de pé, talvez de joelho. Quem já está enroladinho, né? Fica complicado. Mas vamos elevar nossa reverência ao Senhor, para que nós possamos convidá-lo a participar da mensagem. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia nós estarmos na Tua Santa Casa, e porque neste momento, Senhor Jesus, independente de onde nós estejamos, nós estamos ouvindo a Tua mensagem para nossas vidas. Nos abençoa, que se cale o homem, que Tu tire de nós, Senhor Jesus, como ouvintes, todos os nossos conceitos e preconceitos, para que nós possamos escutar a Tua palavra assim como ela é. É isso que nós te pedimos, meu Deus, a Tua bênção, derramando o Espírito Santo sobre nós esta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu gostaria de perguntar uma coisa aos irmãos que estão em casa, e talvez seja um momento agora de descontração entre vocês, porque a gente começa a lembrar de tanta coisa, né? Mas eu queria perguntar aqui a vocês o seguinte: quantos conseguem lembrar o exato momento que parou de acreditar em fábulas? Lembra aí, qual foi o momento exato que você disse, não, a partir de hoje, né, já deu, né? Não dá mais para acreditar em fábulas. E para facilitar a imaginamento dos irmãos, eu vou falar algumas que a gente acreditava quando era criança, né? Papai Noel, né? Fada do Dente. Mas é muito difícil até para mim, eu tento lembrar o momento exato que eu disse assim, não, a partir de hoje eu não acredito e não acredito mais. Pode ser que tenha alguém em casa que pense assim, não, eu lembro de uma vez que eu fui tirar foto com o suposto Papai Noel, né? E de repente eu vi que a barba dele estava com cola, né? E daquele momento em diante, eu parei de acreditar. Talvez a pessoa viu a mãe pegando o dente embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, e daquele momento em diante ela disse, eu não acredito mais. Algumas pessoas podem precisar o momento exato que deixou de acreditar. Eu particularmente não consigo me lembrar, mas em algum momento da minha história, eu parei de acreditar. Assim como você, assim como a gente de vez em quando volta a se encantar, quando vê os nossos filhos encantados com essas histórias, né? A gente volta a brincar com eles, volta a reviver aquela situação, mas a gente não acredita mais, e a gente percebe que eles também vão crescendo e deixam de acreditar. Deixa eu contar uma história para vocês da minha vida. Essa daí eu consigo lembrar exatamente. Eu lembro que uma vez, nós estávamos em casa, era uma manhã de Natal, e meu avô estava na nossa casa naquela manhã, e ele comprou alguns brinquedinhos simples para a gente, mas a gente quase nunca ganhava presente. E cada um acordou, lá em casa eram duas beliches, 4 camas, 2 beliches, e eu lembro que a gente acordou e cada um tinha um brinquedinho ao lado da sua cama, e eu fui o primeiro a acordar, né? E eu achei aquele carrinho ali, achei estranho, quem botou um carrinho aqui, né? E eu comecei a acordar meus irmãos, e cada um tinha um brinquedinho do lado, e a gente começou a se animar e a brincar e tudo mais, e de repente eu ali crente que Papai Noel tinha trazido todos aqueles brinquedos, e depois que meus irmãos mais velhos se acordam, e vê aquele brinquedo e brinca, e vê meu comentário, diz assim, Fred, não foi Papai Noel que trouxe esse brinquedo, foi o vovô. E começaram a me explicar, explicou, e eu fiquei muito mais feliz do que eu já estava, e de repente minha irmã mais velha disse assim, entendeu? Eu disse, entendi, o Papai Noel é meu avô, né? O Papai Noel é meu avô, porque a realidade para mim de que Papai Noel era uma pessoa realmente real, era tamanha, que eu não quis acreditar, ou não quis enxergar a realidade, que aquilo ali era tudo ficção, que na verdade quem tinha comprado aquele brinquedo, quem tinha colocado ele na cama, tinha sido o meu avô. E agora eu achava que eu era a pessoa mais especial do mundo, porque o Papai Noel era o meu avô. Até que eu viesse entender a realidade. A grande verdade é a seguinte: muitas coisas na nossa vida a gente consegue realizar porque a gente acredita piamente, né? A gente acredita piamente.
As meninas são mais voltadas para o romantismo, e ela passa a vida toda, né, acreditando que vai encontrar um camarada do cavalo branco, que vai se apaixonar, e o amor vai ser o mais lindo do mundo, dela vai ser o mais perfeito, e de repente ela começa a namorar um, né, dá até um pouquinho certo, mas depois acaba, ela namora outro e diz, rapaz, né, não é tão fácil como eu pensava não, né? Eu achava que ia ser de primeira. E a gente começa a ver que algumas coisas são coisas que a gente acredita, talvez passe até a vida toda acreditando, mas algumas delas não se realizam. Quando eu falo de fábulas, de conto de fadas, de histórias, é muito fácil para mim bloquear hoje, depois de adulto, depois de entender a dureza da vida, e dizer assim, isso aí é só conversa. Mas tem algumas situações nas nossas vidas que a gente precisa muito mais de fé para acreditar do que de maturidade. Aí é que entra a fase complicada. Deixa eu dar um exemplo para vocês me entenderem melhor. Eu tenho uma história aqui de 2 jovens que eles conseguiram talvez alcançar o que a maioria de nós deseja. E eles foram questionados sobre isso, e olha o que eles falaram. São 2 pessoas muito importantes, muito conhecidas por todos nós. Um deles é Tom Brady, né? É um jogador muito conhecido de futebol americano. A gente sabe que o futebol americano é um dos esportes que mais bem pagam, né, para os seus esportistas. E uma vez perguntado sobre tudo isso que ele vivia, ele disse o seguinte: certa ocasião, em uma entrevista televisiva, ele disse: por que é que, embora eu tenha 3 anéis dos campeonatos de Super Bowl, dos quais participei, ainda penso que há lá fora algo mais para mim? Ou seja, possivelmente, muitas pessoas me dirão, cara, o que é isso? Eu alcancei minha meta, meu sonho, minha vida. Eu penso, tem que ter algo mais do que isso. Ou seja, isso não é e não pode ser tudo o que procuro ser. Uma pessoa que talvez alcançou aquilo que muitos de nós passam a vida toda sonhando, né? A gente, quando termina o ensino médio, vai entrar na faculdade e você faz uma pesquisa, e a maioria das pesquisas que se fazem em ambiente de faculdade pergunta assim: o que é que você acha que é o essencial para o seu futuro? E as pessoas estão começando a sua vida acadêmica, elas dizem assim: ser bem estabelecido economicamente, ser bem estabelecido financeiramente, ser bem sucedido na minha profissão, né? Independente de qual ela seja, qual área que eu queira seguir. As pessoas geralmente pensam que um equilíbrio financeiro vai dar toda essa felicidade para ela, toda essa completude que nós, como seres humanos, de vez em quando sentimos esse vazio e achamos que podemos completar esse vazio com alguma coisa. Outro jovem aqui muito conhecido, mais conhecido das meninas do que dos homens, talvez, é o ator chamado Brad Pitt, também conhecido em todo o mundo, né? Bem sucedido, também igualmente rico. E ele falou certa vez e disse o seguinte: eu conheço todas essas coisas que supostamente parecem importantes para nós. Os automóveis, os apartamentos em condomínios, a nossa vida de sucesso, mas se esse for o caso, por que é que o sentimento geral reflete que há mais impotência, mais isolamento, mais desespero e mais solidão? Se me perguntarem, eu direi: joguem tudo isso fora, temos que encontrar algo melhor. Tudo o que sei é que, neste momento, estamos em um beco sem saída, entorpecidos em uma total atrofia do ser espiritual. Não é isso que eu quero. Sabe quem foi que falou isso? O ator Brad Pitt. Com tudo que talvez nós sonhemos, ou algum dia já sonhamos, né? Com toda a riqueza, com toda a conquista, né? Chegou no topo onde muitas pessoas queriam chegar, e muitas pessoas ainda hoje lutam para chegar, mas quando ele chegou lá, ele descobriu que tudo não passava de um conto de fadas. A plenitude, a felicidade, né? O poder de comprar as coisas que ele quisesse. Talvez aquilo ali na imagem dele, talvez de infância, talvez como um bem-sucedido, fosse o que ia completar a vida dele. Ele se tinha uma pessoa completa, inteira, realizada. Mas quando esses homens chegaram lá, no topo, eles perceberam que não passava de um conto de fadas. Só que quando eu coloco nós nessa história, a gente pensa assim: não, mas eu ainda tenho muito a conquistar, Fred. Ah, Fred, você não sabe da minha vida, não. Eu tenho muita coisa a conquistar. E talvez, se eu tivesse metade do que eles têm, talvez eu fosse uma pessoa um pouco mais feliz, ou talvez até completa. Mas a grande verdade é que eles hoje, depois que chegaram no topo, conseguiram tudo, eles olham para trás e dizem assim: onde é que eu errei? Não sabem para onde voltar, não sabem onde encontrar a felicidade, não sabem onde talvez comprá-la, porque eles já chegaram no topo e tiveram uma grande decepção. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos. Deixem aberto aí no capítulo 10. Já informo o versículo para a gente acompanhar. No século XIX, um rapaz chamado Robert Ingersoll,
um agnóstico, uma pessoa que não acredita na realidade de Deus. Ele falou para as pessoas que ele dizia assim: a Bíblia, escuta que frase pesada, viu? Ele falou assim: a Bíblia é um livro que deveria vir com a taja vermelha. A Bíblia é um livro que ela deveria vir com um anúncio, né, em letras garrafais, dizendo: esse livro não passa de ficção. Olha que coisa interessante e forte, né? Ele achava na cabeça dele, de acordo com a inteligência dele, o intelecto dele, ele se achou no direito de dizer assim: as pessoas precisam saber que esse livro que todo mundo compra, que todo mundo tem um em casa, que é um best-seller, desde quando eu me entendo por gente, eu falo pessoalmente, desde quando o Fred se entende por gente, ele sabe que a Bíblia, ela é um best-seller, ela é sempre um livro que é o mais vendido, é o mais publicado, é o mais comentado, né? E a gente vê diversas religiões que estão todos os dias aí falando, pregando, né, fazendo mensagem através de um livro chamado a Bíblia Sagrada. E esse homem se achou no direito de dizer assim: as pessoas precisam saber que esse livro é um livro de ficção. As pessoas precisam entender que a Bíblia é um livro com histórias lindas, mas não passa de ficção. E o pior de tudo é que muitas das vezes nós estamos na igreja há muitos anos, né? Nós frequentamos a igreja, nós já fizemos o estudo bíblico algumas vezes, alguns anos, né? Mas o que acontece é que, na verdade, muitas das vezes, a gente já está tão acostumado com a realidade do mundo, que a gente olha para a Bíblia e trata mais ela como ficção do que a realidade que está à nossa frente. Nós que já temos alguns anos de igreja, não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra, estou falando de nós, que já estamos na igreja há algum tempo. Nós sabemos das realidades que existem na Bíblia, mas nós tratamos elas como ficção. E para quebrar um pouco isso, Jesus uma vez deixou um conselho para a gente, para que a gente não caísse nessa cilada de achar que a Bíblia ela é uma ficção, ou que talvez ela é um livro que já foi muito poderoso em algum momento da história, mas que hoje, na minha realidade, ele talvez não seja tanto, talvez tenha outros caminhos que a humanidade conseguiu, através da sua inteligência, resolver. E Jesus deixou esse versículo para a gente, lá em Marcos, capítulo 10, o versículo 15, e ele nos dá um segredo de como nós devemos enxergar a palavra de Deus. Marcos 10, versículo 15, diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. De vez em quando eu estou aqui na igreja, não dá para os irmãos ver que estão em casa, porque nós estamos aqui justamente com esse cenário em frente ao tanque batismal, mas um dos momentos que eu mais me emociono na igreja é quando eu vejo pessoas entregando a sua vida a Cristo. Eu geralmente comento para os irmãos: eu me batizei em 97, eu era um adolescente, eu me batizei em 97, e foi um dia super emocionante para mim, né? Eu tinha alguns tabus que eu tinha na minha cabeça, que acontecia no momento do batismo, e eu acabei quebrando alguns contos de fadas meus naquele dia, percebendo de que as coisas não eram realmente como eu pensava, algumas coisas eram mais reais do que sobrenaturais. Eu já até contei isso para os irmãos aqui algumas vezes, mas a grande verdade é que eu consigo reviver o momento do meu primeiro amor. Eu consigo perceber que tem pessoas hoje que abrem mão das suas vidas para continuar seguindo ao Senhor. Depois de tantos anos que eu me batizei, depois de alguns anos a mais de degradação do pecado na humanidade, eu percebo que o Espírito Santo ainda atua no coração de pessoas, trazendo elas para Deus hoje. E Jesus estava dizendo aqui para as pessoas daquela época que a gente deveria enxergar o reino de Deus como as crianças enxergam. Será que eu e você que está em casa, a gente continua percebendo o reino de Deus como uma coisa super vantajosa para nós? Ou a gente pensa assim: ah não, eu sei que um dia vai existir, né? Mas a gente vai levando a nossa vida, né, envoltos nos nossos problemas, nas nossas preocupações, de vez em quando envoltos nos nossos prazeres, de vez em quando envoltos nas nossas distrações. E aí eu pego a minha juventude e a gente sabe como as redes sociais têm tomado nosso tempo, né? Como a rede social tem tomado nosso tempo. Como a gente supervaloriza coisas que são insignificantes para nós. A gente posta uma foto e de repente a gente se pega revendo aquela foto diversas vezes para ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas deu joinha, talvez se o paquerinha já viu. Ah, se ele viu e não comentou, aí é uma tragédia. E a gente começa a perder a nossa vida em coisas que não tem sentido nenhum. E Deus está dizendo para a gente: eu preciso ver o reino de Deus como uma criança. Gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias em Mateus 11. Mateus capítulo 11,
a partir do versículo 4. Para a gente contextualizar esse trecho que eu vou ler da Bíblia, da palavra de Deus, esse momento é o seguinte: João estava preso, João Batista no caso, ele tinha alguns discípulos, já que seguiam ele, que pregavam o evangelho, que anunciava que viria um ser humano especial para estabelecer um reino, e de repente agora João está preso, e o que é que acontece? Os discípulos deles começam a ver que existe um camarada ali na região fazendo alguns milagres, e muitas pessoas seguem ele. Onde ele está é impossível as pessoas não perceberem onde ele está, porque onde ele está milhares de pessoas estão, e ele faz milagres, e talvez algum vizinho que eles conheciam foi lá e voltou andando, e o camarada era tetraplégico, era aleijado, era manco, talvez uma pessoa que era leprosa, que muitas pessoas não estavam nem lembravam dela, porque ela tinha se afastado da família, como acontecia na época. As pessoas que pegavam a lepra, elas eram afastadas da sociedade e passavam aquele tempo fora, né, até que viesse a morte e o tragasse. E Deus começou a fazer alguns milagres até em alguns leprosos, pessoas que as pessoas não queriam nem estar próximo. E de repente os discípulos de João Batista falam para ele que esse homem está fazendo esses milagres, e ele manda que os discípulos vá perguntar a esse tal homem se ele é aquele camarada que vinha para fundar um reino. E a pergunta foi lá até Jesus, disse assim: João Batista sabe que viria o Messias, queria estabelecer um reino aqui na terra, e ele mandou perguntar se é o Senhor. E lá em Mateus, capítulo 11, versículo 4, o Senhor Jesus responde dizendo assim, a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta que Jesus mandou dar para João Batista foi a seguinte: fala para ele o que vocês estão vendo. Eu não sei se aquela notícia chegou em João Batista como uma coisa boa, ou como uma coisa ruim, ou como um grande sinal de interrogação. Porque talvez João Batista ele tivesse o mesmo anseio de que viria o Messias, mas o anseio dele seria o mesmo anseio dos discípulos. Talvez ele imaginasse que a pessoa que viria iria estabelecer um reino, iria talvez tirar a opressão daquela época, de cima das pessoas, dos moradores daquela região. Mas a grande verdade é que Jesus apresenta que ele estava vindo para fazer milagres. A grande verdade da mensagem que a gente está recebendo hoje, do reino, o Pita falou muito bem semana passada, dizendo que o reino ele está aqui. Nós já podemos antecipar um pouco do reino, a felicidade do reino, a contemplação do reino, a imaginar Jesus perto de nós. E a grande verdade é que Jesus, quando ele veio não para fazer com que nós fôssemos curados. A função de Jesus não era essa. A função de Jesus não era fazer com que o leproso fosse restaurado, com que o morto, como Lázaro aconteceu com ele fosse ressuscitado. Na verdade, Jesus, quando ele estava vindo, ele veio para quebrar uma maldição. Jesus, quando veio, ele veio para quebrar uma maldição. E a grande verdade é o seguinte, que Jesus ele não curou todas as pessoas que precisavam de cura naquela época. Ele não curou todas as pessoas que precisavam de cura naquela época. E vou além, a própria Bíblia fala que nem todos os milagres que Jesus fez também está relatado na Bíblia, né? Nem todos, mas onde Jesus passava, ele fazia milagres. Talvez ele não tenha curado algumas 10 pessoas, umas 15, 20, não sei. Talvez ele passasse por alguns locais, talvez curasse só uma pessoa, mas onde ele passava acontecia milagres. Porque o milagre só acontecia quando a pessoa permitia. E a gente pode ler os evangelhos e em muitas das ocasiões as pessoas vão até Jesus precisando de ajuda e ele já sabe qual é o que a pessoa precisa, mas ele pergunta, o que é que você quer? Do que você precisa? Porque ele precisava ver nos olhos daquelas pessoas, como a gente vê no olhinho de uma criança, quando ele diz assim, qual o presente que você quer ganhar? E a gente vê que no olhinho dela, ela está imaginando um monte de coisa, e ela seleciona aquilo que ela quer e diz, não papai, eu quero que o senhor compre isso. Eu quero que o senhor compre aquela boneca, eu quero que o senhor compre aquela bola. Eu quero que o senhor compre aquela blusa de time. E a gente vê que ele seleciona porque ele tem muitas coisas que ele sonha na cabeça dele, e a gente tem aquela oportunidade de realizar um dos seus sonhos. Jesus, quando ele veio para quebrar maldição. A grande verdade é que o sonho que a gente passa a vida toda nessa ansiedade, sem saber o que está acontecendo conosco, porque eu não sou completo, porque o namorado não me completa, porque as drogas não me completam, porque o dinheiro não me completa, é porque eu tenho uma ansiedade de voltar ao plano original de Deus. Eu tenho necessidade de que Deus quebre a minha maldição.
E a gente começa a ver, como a gente falou ontem na escola sabatina, a gente estudando a lição da escola sabatina aqui pela manhã, a gente vê que o inimigo ele é tão inteligente, ele é tão astuto e ao mesmo tempo tão sujo, que ele começa desde a primeira infância a colocar na nossa mente esse paralelo entre realidade e ficção. Os desenhos animados que a gente via na nossa infância, os irmãos que estão aqui dentro da igreja, estão ajudando na programação, os irmãos que estão em casa, olha-se praticamente todos os desenhos animados que a gente assistiu, não tem esse contexto, não tem essa dualidade, de um lado bonzinho e um lado ruim, talvez uma maldição que caiu ali, a pessoa dormiu a vida toda, talvez uma madrasta que é ruim, talvez um feitiço que aconteceu e precisa ser quebrado, e a pessoa passa a vida todinha do desenho esperando quebrar um feitiço. Eu, quando era criança, assistia um desenho Caverna do Dragão, até o ponto de que eu disse assim, rapaz, isso aí não vai acabar nunca, né? Esse negócio não vai acabar nunca, porque eles tinham que quebrar um feitiço para voltar para casa, mas não acabava nunca esse feitiço. Todas as vezes chegavam na porta de conseguir quebrar o feitiço e não conseguia quebrar. Mas o anseio deles era incansável para que voltassem um dia para a sua casa. A grande verdade é que o reino de Deus, como o Pitágoras bem falou semana passada, ele já está presente no meio de nós. Mas o Pita falou uma frase excelente, que não foi nem uma frase dele, eu não consigo lembrar a pessoa que tinha relatado esse texto, mas ele falou, o reino que já é, mas não ainda. O reino de Deus ele já existe, mas não ainda. Isso fica bem claro na história de Jesus, porque onde Jesus passava, ele ia quebrando maldição. E aquelas pessoas não recebiam o milagre, Deus devolvia a vida que elas já tinham. Vocês conseguem entender? Quando Deus devolvia para a pessoa que ela ficasse curada de uma lepra, Ele não estava fazendo o milagre de curar a lepra. Ele, na verdade, estava devolvendo para ele o para que ela foi feita. Ele estava devolvendo, olha, você foi feita para ser dessa forma. Quando Jesus devolveu a vida para Lázaro, Ele estava dizendo para Lázaro, Lázaro, eu estou devolvendo o seu estado natural, que é vida eterna. A morte não fazia parte da vida de Lázaro, a morte não faz parte da minha vida, nem da sua vida, meu irmão, que está em casa. Deus, Ele fez a gente para ter vida eterna. Deus fez a gente para ser saudável. Deus nos fez para ter uma vida plena. E Deus é tão perfeito na sua criação, que eu não consigo imaginar o desespero de Adão, quando ele viu que depois do pecado dele, ele conseguiu ver diversas coisas acontecendo de ruim ao seu redor, que nunca existiram. Uma flor murchar, a flor nunca murchava. Uma folha cair do pé, uma folha nunca caía. Os animais se devorarem como se fossem alimento uns dos outros, isso não existia. Aí você imagina hoje o desespero de Adão, depois de um pecado cometido por ele e pelo casal, num lar perfeito, e ele começa a ver a degradação que a humanidade sofreu. Então a gente vê que hoje, talvez a vida boa que você sonhe, a vida boa que eu sonhe, talvez o sonho encantado que nós imaginemos, talvez a riqueza, casar com uma mulher linda, ter um carro ótimo na garagem, talvez um dia Deus permita que alguns de nós consigam realizar esse sonho. E a gente vai perceber como esse jogador de futebol americano e como o Brad Pitt, de que tudo não passava de ficção, ainda resta um vazio. Deus ainda precisa quebrar minha maldição, e essa maldição só pode ser quebrada por Ele. O reino que já pode estar próximo de nós, mas não ainda. Por que não ainda, meu irmão? Talvez eu esteja se perguntando, como assim, Fred? Por que não ainda? Porque o pecado ainda existe, mas ele tem os dias contados. O que Jesus fez foi o mínimo que ele poderia fazer: curar um leproso, tirar um aleijado de uma prisão, de uma cama, ressuscitar. Foi o mínimo que ele poderia fazer, porque o máximo que ele pode fazer, ele já fez. Ele criou um projeto de planeta Terra, de seres humanos perfeito, sem dor, sem coronavírus, sem cólica. Semana passada um amigo meu está com um filhinho pequeno, ele ligou para mim e disse: Fred, teus filhos tinham cólica, né? Ele estava achando que o menino dele estava com defeito. Teu filho tinha muita cólica? Eu disse: tinha, e é normal, já para ele parar de abusar. Eu disse: é normal, né? E ele disse: não, porque o meu está tendo, tá? Eu vou pedir para minha esposa ter um cuidado mais na alimentação dela. Eu disse: é bom, mas para ele, mas não se preocupa não, é normal. Mas não existia cólica. É simples, né? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca no final do dia. De vez em quando a gente já está acostumado com isso. De vez em quando a gente não se acostumou, mas a gente tem ali um monte de remédio em casa, que todas as noites já toma aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Mas a gente não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para estar em casa isolado por meio de uma doença.
Nós não fomos feitos para nos despedir de pessoas que nós amávamos e de repente um vírus cruzou a vida dela e tirou ela de nós antes do tempo. Mas o que nós precisamos é acreditar nesse poder do reino, nesse poder de Deus, como uma criança. Eu tenho um Deus poderoso que Ele pode me livrar da maldição do pecado, mas muitas das vezes eu sei que esse livro é verdade, eu sei que essa história realmente é uma história real, mas eu não consigo acreditar nela como deveria acreditar. Talvez porque eu sou maduro demais, talvez porque a realidade da vida me mostrou que algumas vezes eu fiquei abandonado pelas circunstâncias, talvez porque a minha lógica não me permita, o meu estudo não me permite acreditar num livro que tem histórias que é difícil de acreditar. Talvez para mim, até mesmo depois de alguns anos de igreja, é difícil olhar para a história de Lázaro, um cadáver putrefato já, com 4 dias de morto, e dizer assim, Jesus falou com ele e ele voltou à vida. Está distante de mim essa história, porque talvez eu não aceite mais o reino de Deus como uma criança, dentro da igreja, frequentando os cultos, fiéis nos meus dízimos e nas ofertas, participando de tudo, mas já não me brilha mais nos olhos os contos que eu vejo na Bíblia, os relatos que eu vejo na Bíblia, e eu preciso que Deus quebre a minha maldição. Talvez algumas pequenas maldições que me incomodam, até que Ele possa quebrar a maldição da morte, e a gente possa viver eternamente com Ele. E nós somos tão especiais para Deus, de que quando Jesus voltar, Ele não vai nos levar para os céus, Ele vai se mudar para morar conosco na terra. Deus, Ele vai mudar a vida dele por causa da minha história e da sua. Isso deixa bem claro para a gente como nós somos importantes para Deus, mas eu preciso continuar acreditando na história da humanidade, na história da redenção e em Jesus, como uma criança. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses 3. Gostaria de chamar o Pedrinho, ele vai cantar um louvor. Filipenses 3, versículo do 5 a 8. Diz assim. Paulo falando sobre ele mesmo, ele diz assim: eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que é que Paulo estava dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim, na época dele, ele estava no topo da sociedade da sua época. Rico, respeitado. Ele fala assim, sobre a lei eu era fariseu, guardando a lei, conforme se pregava naquela época nas sinagogas. Você deve guardar a lei ao pé da letra. E ele guardava ao pé da letra. Mas um dia ele descobriu, com o encontro com Jesus, um encontro que talvez não tenha acontecido na minha vida, na minha conversão, não tenha acontecido na sua, mas também já aconteceu na vida de muita gente, que a gente passa a vida fugindo de Deus, e de repente Deus colide com a gente em uma das curvas da vida, e a gente percebe que a gente estava com a nossa vida toda errada até então, e foi justamente isso que aconteceu com Paulo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo o povo que adorava Jesus, o povo que aceitava Jesus como Messias, já tinha matado alguns, e de repente Jesus se encontra com ele, e mostra para ele que ele está errado, e ele começa a perceber que a vida dele não valia nada, achava que estava adorando a Jesus, mas de repente percebeu que estava fazendo completamente o oposto, e abandonou tudo por amor a Cristo, morreu torturado, sofrendo, mas ele disse, tudo isso eu tenho como refúgio, tudo isso eu tenho como lixo para ganhar a Cristo. Talvez alguns de nós em casa, aqui na nave da igreja, esteja sofrendo hoje com problemas, com doenças, com infinidade de coisas. Eu digo uma coisa a você, nós temos um Deus que pode quebrar a maldição do pecado ainda hoje, que pode quebrar a maldição do pecado antes dele voltar, porque ele tem um reino presente no meio de nós, um reino que é, mas não ainda.
Um dia Deus vai quebrar a maldição do pecado de uma vez por todas. Não fazer um paliativo de curar um aqui, curar outro ali, livrar de uma doença aqui, trabalhar uma questão financeira ali, mas de uma vez por todas, Deus vai aniquilar o pecado e vai nos devolver ao nosso conto de fadas, que é real. Que Deus possa nos abençoar com o seu poder, sua misericórdia e com a sua graça. Que nós possamos permitir que o amor de Deus constrange o nosso coração, mude as nossas mentes, transforme o nosso coração, para aceitarmos Ele assim como Ele é, poderoso, majestoso e divino. Amém. João 14:12 diz o seguinte: em verdade, próprio Jesus falando, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando a gente lê esse versículo, a gente começa a ver coisas extraordinárias que Deus fez durante o seu ministério aqui na terra. E eu pergunto para você, esse versículo para você, ele soa como realidade ou como ficção? Jesus está dizendo para mim e para você em 2021 que eu posso fazer obras maiores do que Ele fez na sua época, e a gente lembrar que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Isso soa para você como realidade ou como ficção? Talvez nesse momento sua cabeça está procurando desculpas para dizer: não, Fred, mas foi naquela época. Mas o próprio Jesus está dizendo que obras maiores nós poderíamos fazer se nós permanecêssemos nele. Mas só que essas obras, por mais extraordinárias que elas pareçam, elas são apenas paliativos. Porque lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso usufruir aqui no reino que já é, mas não ainda. Eu posso usufruir do poder de Deus de quebrar a maldição do pecado em algumas circunstâncias da minha vida. Talvez uma doença, talvez um problema financeiro, talvez um problema relacional entre filhos e pais, entre esposos e esposas. Deus, Ele pode fazer um milagre quebrando a maldição do pecado e tudo do ruim que Ele traz, juntamente com toda a sua maldade. Mas a grande verdade é que um dia Deus vai voltar para quebrar a maldição de uma vez por todas, e nós vamos voltar para viver no reino que Ele preparou, sem maldição, abençoado pela presença de Jesus eternamente. É justamente por isso que Jesus vai abandonar os céus para morar conosco aqui na terra depois de restaurada, porque é a presença dele que vai nos permitir vivermos para sempre fora da maldição. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que nós possamos repensar a nossa vida, repensar a intenção que eu tenho relacionada à minha fé com Deus. Eu preciso acreditar no Deus que vem para quebrar a maldição. Isso só depende de mim e de você. E Deus disse, o segredo para tudo isso é continuarmos enxergando o reino como uma criança, nos encantando com a felicidade de um dia estarmos numa terra perfeita. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de convidar os irmãos a curvar suas frontes em seus lares, a darem as mãos, a fazerem um círculo, a convidar a presença de Deus de uma maneira mais íntima, para que nós possamos fazer uma oração aqui da frente. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque de uma maneira diferente, meu Deus, através dessas lições que nós estamos vendo nesses domingos, o Senhor nos mostra que já tem um reino presente em nossas vidas. Nós já temos um Jesus que está disponível para a nossa salvação, para quebrar as maldições que o inimigo coloca em nossas vidas. Nós só queremos pedir, meu Deus, que Tu, com o Teu Espírito Santo, destrua do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos afasta de Ti. Que nós possamos, meu Deus, ter uma fé inabalável. Que nós possamos ter uma fé, meu Deus, a ponto de fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda. Porque nós estamos diante de uma humanidade que sofre, e que nós também muitas vezes sofremos, meu Deus, por consequências do pecado. E nós temos um elixir, nós temos uma solução, que está, Senhor Jesus, sendo apresentada para nós como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós precisamos tomar posse dessa bênção. Nos abençoa, Jesus. Se revela durante essa semana para algumas pessoas que estão sofrendo, para algumas pessoas que estão desempregadas, algumas pessoas que estão sem alimento em casa, que elas possam perceber que existe um Deus que quebra maldições. Que tudo isso, Senhor Jesus, é consequência de um pecado que entrou nessa humanidade e que traz todos esses defeitos,
todas essas adversidades que não foi planejada por Ti para nossas vidas, mas nós temos um Deus que quebra a maldição. Então nos abençoa, nos dá uma semana feliz na Tua santa paz. É isso que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.